Oi gente, tudo bem? Então, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem. E hoje então a gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre essa questão, né, de sensação de fracasso, de sensação de frustração, né, que a gente tem, que vai carregando aí, que às vezes não sabe nem de onde é que vem e o porquê que a gente sente tudo isso, né? Às vezes a gente até tenta não sentir, tenta pensar diferente, tenta fazer coisas diferentes, mas não consegue, né? Quando vê, já tá aí essa sensação que a gente chega a suar às vezes, né? E chega a esquentar o corpo todo, né? Com essa sensação de que fracassei, minha vida não tá como eu queria, não tá como eu gostaria, meu corpo não tá como eu queria, meu trabalho não tá como eu queria, minha vida financeira, meus relacionamentos, né? Aí a gente começa a olhar para trás e ver que quanta coisa a gente poderia ter feito diferente, né? E não fez, quanta coisa a gente teria escolhido um outro caminho se fosse fazer de novo agora, se fosse fazer de novo hoje. Só que aí a gente fica se apegando aí com as coisas que já passou e aí essa sensação só vai crescendo, né? Só vai aumentando, né? Essa sensação aí de fracasso, de frustração, né? E tudo mais, né? Então, assim, o que é importante a gente saber, né? Para poder lidar com ela, né? Na verdade, assim, tudo que a gente quer aprender, né? A lidar, tudo que a gente quer aprender a fazer diferente, né? A conhecer, a tomar outro rumo, a gente tem que primeiro conhecer, né? Então, a partir do momento que eu conheço aquilo não é mais algo totalmente desconhecido, não é algo totalmente que eu estou esperando que talvez aconteça algo que vá me surpreender no sentido negativo, né? Então, quando eu conheço algo é quando eu começo a lidar com aquilo, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, né? Quando a gente escolhe fazer aí uma profissão, quando a gente escolhe, por exemplo, fazer sei lá, um artesanato, por exemplo. Algum tempo na minha vida aí atrás eu fiz um pouco de artesanato, fiz algumas pecinhas aqui e ali, nada muito elaborado, mas enquanto eu só estava na vontade, enquanto eu só queria fazer, parecia que assim que era algo muito difícil, parecia que era algo que eu nunca ia conseguir fazer, né, na minha vida, assim, que eu nunca ia conseguir ter a habilidade de fazer aquilo. E aí quando eu comecei a estudar sobre aquilo, quando eu comecei a ver vídeos, né, a comprar ali um pincelzinho aqui, uma tinta ali, uma madeirinha ali para começar a pintar, aquilo começou a se tornar algo tão leve, tão simples, não simples no sentido de que é fácil, não estou dizendo que é fácil, que isso qualquer um pode fazer, é só se dedicar, mas não no sentido de não dar valor a quem faz, não nesse sentido, mas que até porque tem fases coisas que se faz com artesanato que até hoje eu não faria e eu não faço por não ter me dedicado, por não ter dominado, né? Eu fiquei ali no básico, que era o que eu queria como um passatempo, como um lazer, enfim. Mas aquele pouquinho que eu aprendi, eu consegui me dedicar, eu consegui aprender e eu consegui fazer coisas bem legais, bem bonitinhas para até onde eu estudei, até onde eu consegui fazer. Só que enquanto eu não aprendi nada, parecia que era algo que eu nunca ia conseguir pegar um pincel e passar numa tábua, nem passar em alguma coisa, né, e fazer qualquer coisa que fosse. Então, para nossa mente, tudo que é desconhecido e tudo que é aquilo que a gente não tenta ali botar o pé na água para ver se a água está quente ou está fria, a mente ela vai agir como se fosse algo muito difícil, como se fosse algo que a gente não consegue fazer, né? Então, se vocês forem parar para analisar aí na vida de vocês, tudo foi assim, tudo que a gente começou a fazer, tudo que a gente aprendeu a fazer, antes de aprender, parecia que ia ser algo que eu nunca ia chegar onde eu cheguei, né? Então, é importante que a gente saiba isso, né? Que para a gente saber alguma coisa, a gente precisa entender o que ela é. Então aqui nessa aula de hoje, como a gente vai falar aí de sensação de fracasso, de frustração, a gente precisa entender o que é essa sensação, né? E para poder saber também da onde ela vem,
como que a gente vai criando mais e mais coisas que vai fortalecendo ela, né? A gente vai aí dando comandos para o nosso subconsciente como se ele tivesse certo de que é bom sentir aquela sensação, né? Então, essas coisas, assim, é importante que a gente saiba de onde ela vem. Bom, então vamos lá. Vamos começar a entender aí essa questão da onde que vem, o que que é, né? O primeiro vamos entender aí o que que é essa sensação de fracasso e de frustração, tá? Entende que, assim, a sensação de fracasso, ela é uma coisa, né? E a sensação de frustração, ela é outra coisa. Então, dentro da frustração de fracasso, né, da sensação aí de fracasso, eu posso estar com uma sensação de frustração muito grande. Por quê? O que é essa sensação? Por que eu me sinto frustrada? A frustração, ela vem da expectativa, né, da grande expectativa. Então, assim, quando eu coloco muita expectativa em alguém ou em alguma coisa, e aí aquilo não acontece da maneira com que eu estava esperando, da maneira com que eu queria, eu me frustro, né? Porque a coisa não saiu como eu queria, a coisa não saiu e eu só estava olhando para um caminho, eu só estava olhando para uma direção e a coisa não saiu daquela maneira, não teve exatamente aquele resultado. Talvez eu tenha aprendido um monte de coisa no caminho, mas eu não consigo olhar para esse monte de coisa que eu estou aprendendo no caminho. Eu só olhei para o resultado e como o resultado não saiu como eu queria, eu me frustro, né? Então, ou então quando eu fico esperando muito, colocando muita expectativa em cima de alguém, né, de alguma pessoa, que a pessoa vai fazer algo por mim, que a pessoa vai fazer algo pra mim, de acordo com o que eu faria pra ela se eu estivesse no lugar dela, ou com o que eu faria pra qualquer outra pessoa, se fosse eu que fosse fazer, e aí a pessoa não faz daquela maneira, eu me frustro. Porque eu estava esperando que a pessoa fizesse daquela maneira, né? Eu estou esperando que a pessoa fizesse pra mim aquilo que eu faria para os outros. Só que a gente não se dá conta, não para pensar, que para a pessoa talvez aquela forma é a forma com que ela espera que os outros fizessem para ela. A gente não tem como saber o que as pessoas esperam que seja feito para ela. A gente só tem como saber da nossa expectativa, do nosso pensamento, da nossa visão. A gente não tem como saber da visão e dos sentimentos das outras pessoas. Então a gente fica esperando muito que a pessoa faça exatamente como eu faria, só que a pessoa não é eu. A pessoa tem os condicionamentos dela, a pessoa tem as crenças dela, a pessoa tem o padrão, os padrões de comportamento dela, os condicionamentos de certo e errado dela, que não são a mesma caixinha de padrões, a mesma caixinha de coisas que eu carrego, né, dentro de mim. Ela tem a caixinha dela, a caixinha de pensamentos, de crenças, de condicionamentos dela. Então quando ela não faz pra mim, eu me frustro, né? Só que pra ela fez um grande trabalho, pra ela show de bola, pra ela fez uma grande coisa, né? Nossa, me ajudou horrores. E aí é quando vem às vezes aquela situação de que, fulano é ingrato, né? Fiz a tal coisa pro fulano e o fulano nem obrigado não me falou. Ok, mas será que na caixinha de condicionamentos do fulano não tá lá registrado que, dependendo da situação, é normal, é comum que as pessoas façam e ajam dessa maneira? Por que ele tem que agradecer algo que aquilo ali é o que é o correto ser feito? Então, quando é pra mim alguma coisa e eu coloco muita expectativa, né, nas pessoas e não acontece, ou a pessoa não faz como eu queria, eu me frustro. Então essa frustração, ela vem daí, ela vem dessas atitudes, né, desses pensamentos, dessa espera, né, expectativa que a gente coloca em cima de coisas que não tá dentro da nossa caixinha de condicionamentos, está dentro da caixinha de condicionamentos do outro, né? Então eu não tenho que esperar. Assim, até porque se eu estou fazendo algo esperando também que alguém venha me dizer um obrigado, eu não estou fazendo algo por mim, eu não estou fazendo algo por conta própria, eu não estou fazendo algo assim, vou fazer
Vou fazer porque eu acho legal, vou ali, vou fazer. Não, aí eu já tô com aquela sensação, com aquela coisa de que eu tô fazendo e esperando algo em troca. Tá, eu vou fazer, mas tu vai ter que fazer isso pra mim. Eu vou fazer em troca, tu vai ter que me dar aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu faço isso pra ti. Mas se tu não fizer isso pra mim de volta, eu nunca mais faço nada pra ti. Não é assim que a gente acaba fazendo? Por quê? Porque a gente fica colocando a nossa caixinha de condicionamentos goela abaixo no outro. Então, se quer enfiar a tua caixinha de condicionamentos goela abaixo no outro, não faça. Porque daí tu não vai te sentir frustrado, né? Não vai evitar de sentir essa frustração de a coisa não ter saído como tu gostaria de ter saído. Tá? Então, essa sensação de frustração, né, ela vem daí. Ela vem dessa sensação dessa espera, dessa expectativa e dessa espera que o outro faça ou que a situação se resolva daquela forma que a gente está esperando, que a gente está visualizando e eu não aceito de outra forma e daí eu me frustro. Beleza, pessoal? Entendido isso? Tá, então vamos lá para a sensação de fracasso. Sensação de fracasso, o que é essa sensação? É quando eu vou ali, faço alguma coisa e eu faço alguma coisa pensando muito mais no outro, né, do que em mim. Por exemplo, ou eu faço ou eu não faço, né, vou fazer na faculdade, a faculdade de administração, porque é isso que meus pais esperam de mim. É isso que meus pais querem que eu faça. É isso que o fulaninho quer que faça. Vou fazer a faculdade X porque o meu avô, meu tio, sei lá, quem disse que só vai me ajudar a pagar se eu fizer essa faculdade. Se eu fizer outra, ele não me ajuda, então eu vou fazer essa. Né? E aí a gente vai e acaba fazendo. Tá? Ou então eu deixo, né, de fazer coisas aí que eu julgo correto, que eu julgo bom pra mim, né, com medo do que os outros vão falar. Mas se eu assumir que eu gosto de que eu gosto de jogar tênis e eu quero me especializar nisso e eu quero praticar isso toda semana, o que os outros vão falar? Vai jogar tênis, ficar ali com uma raquete tirando uma bolinha pra um lado e pro outro. Ai, não, melhor eu não fazer, porque senão, né, que vergonha, né, os outros vão falar, o que vão pensar de mim, que bobagem, por que eu não vou jogar um futebol, por que eu não vou fazer uma corrida, por que raios eu quero fazer tênis, né, e aí eu não faço e vou deixando aquilo passar, tá? Então a sensação de fracasso é um sentimento que envolve muito mais o medo externo do que o medo interno, né, é isso mesmo, né, tu tem muito mais medo de fracassar por causa do outro, né, e não por causa de ti, né, porque e não se tu não tá fazendo algo porque tu vai te sentir bem, seguro e tal, tu vai fazer algo para deixar o outro bem, para sentir aquela sensação de que daí ninguém vai falar de ti, de que ninguém vai te julgar, né? Então o medo de fracasso é esse medo, na verdade, que a gente tem do julgamento, é aquele medo que a gente tem ali do eu te avisei, né, que isso ia dar errado, claro que isso não ia dar certo, né, porque se fosse um medo que a gente tem por nossa conta, por medo que a gente tivesse assim, tá, se der errado, né, se isso aqui der errado, o que pode acontecer? É só eu que vou me ferrar? Só eu. Ninguém vai ter nada a ver com isso, ninguém vai falar nada, não tô nem aí porque os outros falam, e eu não ia estar nem aí. Entende? A gente não ia estar nem aí, a gente ia quer saber, foda-se todo mundo, e eu vou lá e vou fazer, eu vou lá e vou arriscar, eu vou sentir aquela adrenalina subir, né, eu vou me sentir ali caminhando na direção daquilo que eu quero, do meu sucesso, porque é o meu sucesso, não é o sucesso do outro. Então se fosse um medo meu, só meu, do que eu iria sentir ou deixar de sentir se desse certo ou errado, eu faria. Eu atiraria tudo pro alto, né, e eu faria. Então, mas a gente acaba se prendendo aí, né? Será que eu vou decepcionar alguém? Quem que eu vou decepcionar? Né? Será que eu vou decepcionar meu pai? Será que eu vou decepcionar minha mãe? Meu marido, minha esposa, meus filhos? Né? Então, quem será que eu vou decepcionar? E aí, com esse medo de decepcionar alguém, eu não faço.
né? Eu não faço aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho que seria bom, aquilo que meu coração tá ali pulsando, aquilo que minhas veias estão esquentando pra fazer, nossa, eu queria muito. Aí eu vejo alguém fazendo na TV, ou eu vejo alguém fazendo, até amigos meus fazendo aquilo, eu penso, meu Deus, olha que legal, por que que eu não fiz também? Né? Como eu queria fazer isso, como eu queria aprender a tocar um violão, como eu queria aprender a fazer tal coisa, como eu queria fazer, como eu queria ter tido coragem de fazer tal coisa. Né? Não é assim que a gente fica pensando depois? Por quê? Porque eu não podia fazer, porque se eu fosse fazer eu ia decepcionar alguém. Né? E aí, como eu não fiz, eu me sinto, vem essa sensação de fracasso. Porque daí a vida hoje não tá como eu queria, eu não tô feliz com o que eu tenho hoje no meu trabalho, no meu relacionamento, com o meu corpo, a minha saúde, porque lá atrás eu não fiz o que eu queria. Porque se eu fizesse o que eu queria, eu poderia decepcionar alguém. E aí eu acabei fazendo o que o outro achava certo. Né? O que o outro, ou talvez aquilo que o outro não teria o que falar de mim. Porque foi ele que me disse pra fazer, então se der errado ele não vai poder falar nada, porque foi ele que disse que era pra eu fazer esse caminho. Então eu prefiro não assumir a minha vida e dizer e fazer o que o outro está me dizendo pra eu fazer, porque aí depois quem vai ter que pagar a conta é ele, não sou eu. Né? Ele não vai poder falar nada. Tá, mas daí ele não vai poder falar nada. Mas é a sensação de fracasso afetando a tua saúde, a teu emocional, né, a tua felicidade, a tua leveza no dia a dia, tá em quem? Tá só em ti, por uma escolha que tu evitou de fazer, ou por uma escolha que tu deixou de fazer, porque não fazer uma escolha também é uma escolha. Quando eu escolho não optar por nada e fazer o que estão me dizendo para fazer, eu tô fazendo uma escolha. A escolha de dar o poder da minha vida, de dar o destino da minha vida na mão do outro. Né? Só que quem vai sentir sou eu, não é o outro. Quando aquilo der errado, mesmo que aquilo dê certo, e aí uma profissão, por exemplo, a profissão deu certo, eu tô tendo horrores de vendas, de clientes, ou seja lá o que for, mas eu não aguento mais fazer aquilo, eu não gosto de fazer. E todo dia vem gente pra eu atender, pra eu fazer, pra eu vender. Só que eu não gosto mais, eu não aguento mais aquilo. Eu já tô perdendo todos os cabelos da minha cabeça, já de tanto estresse que eu tenho, porque eu não gosto de fazer aquilo. Por quê? Porque eu fiz uma escolha lá atrás de não escolher o meu coração, de não escolher a minha vontade, de escolher a vontade do outro. Tá? Então, o fracasso, a sensação de fracasso é isso. Porque aí o hoje não tá como eu gostaria. A minha vida não tá como eu queria. Eu olho pra trás, eu acho que eu fracassei. Porque eu não tô feliz hoje. Tá? Mas aí o fracasso é isso. É essa sensação de... É esse medo do julgamento. Tá? Eu não vou fazer para os outros não terem o que falar. Eu não vou fazer para ninguém me julgar. Para o que o outro vai pensar. Essa é a sensação de fracasso. Certo? E aí, tá, mas de onde é que ela vem? De onde é que vem isso? De onde é que vem esse medo louco? Por que a gente tem esse medo louco, né, do que o outro vai pensar? Por que vão me julgar? Né? Então, a gente tá sempre olhando pro outro, né, se defendendo do outro, se escondendo, se anulando, pra não deixar nada na reta. Né? Não é assim que a gente fala, quer saber, eu vou fazer como ele quer pra não deixar o meu na reta e vou ficar quieta aqui no meu canto, né, pra ninguém ter o que falar de mim. Né? Então, por quê? Pra não ser julgado. Né? E onde é que a gente aprendeu isso? Onde é que a gente aprendeu, né, que tem que ter muita cautela? Porque se não der certo, os outros vão falar. Então é melhor eu não fazer, porque se não der certo, ou eu faço escondidinho, porque daí se não der certo ninguém fica sabendo, e aí se ninguém fica sabendo, eu não vou ser julgada. Né? Então, só que a gente acaba pensando de uma forma... Né, na maioria das vezes o que a gente acaba fazendo é melhor eu nem fazer, deixa quieto, né, é muito difícil, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, né, se der errado aí vai ter uma penca de gente querendo falar no meu ouvido, então eu não vou fazer, deixa quieto, fica aqui
não vou tentar fazer, deixa as coisas como tá, então eu não faço, né? E aí, neste momento, quando isso acontece, é um momento em que a gente tem que ser muito íntegro com a gente, né? A gente tem que ser muito verdadeiro com a gente, né? Porque a gente tem esse sentimento de fracasso de hoje, porque queria estar vivendo algo diferente disso que está vivendo hoje. E não tá. E eu não tô por quê? Então seja verdadeiro, né, com vocês, sejam verdadeiros, sejam sinceros, sejam íntegros com vocês. Eu não tô vivendo o que eu queria viver, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo leve, eu não tô me sentindo feliz com a vida que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu escolhi não tentar. Eu escolhi não colocar em ação, eu escolhi não persistir, não insistir no meu sonho, na minha vontade. E muitas vezes eu fiquei lá só no deveria, né? Eu tenho que fazer, eu queria fazer, mas nunca faço, né? É muito difícil, não é pra mim, né? Então é por isso que a gente tem essa sensação aí de fracasso, né, de coisas que a gente vai se negando a fazer, tá? É daí que ela vem, das coisas que a gente não fez, as coisas que a gente escolheu não viver. Bom, e assim, essa sensação de fracasso, é importante que a gente saiba também que ela é aí um grande, né, um poderoso paradigma terrestre, né? Qual é o paradigma? O paradigma do não vai dar certo. Esse paradigma, né, essa crença, né, paradigma, ela está enraizado na gente. E ela veio aí através dos nossos pais, dos nossos avós, né, dos nossos antepassados, né? Então, ou seja, não é tão fácil assim a gente se livrar dela, né? Mas calma, veja bem, né? Deixa eu explicar melhor. Ela é simples a gente se livrar dela, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas ela é simples porque eu digo que é simples e eu garanto para vocês que é simples porque quando a gente conseguir entender, e quando a gente, assim, não só nessa sensação de fracasso, mas como qualquer outra coisa que a gente vai aprender na nossa vida, como eu falei antes, né, quando a gente consegue entender, né, da onde é que ela vem, o que é, consegue entender o conceito disso tudo, talvez não seja fácil a gente colocar em prática, tá? Mas vai ser fácil, vai ser simples da gente entender. E vai ser simples da gente, se a gente fizer o passo a passo, é simples, tá? Então não é fácil, mas é simples. E isso vai depender daí de cada um de vocês, né? De quanto vocês estão comprometidos, de quanto vocês estão dispostos, né, a mudar a vida de vocês, a mudar essa direção, a mudar essa sensação e de novo, né, de serem íntegros com vocês, né, de assumirem que existe essa sensação por coisas que vocês escolheram não fazer, por coisas que vocês escolheram seguir a orientação, seguir a dica, seguir, né, a definição do outro para não magoar o outro. Mas vocês escolheram isso, então por isso existe hoje, tá? Então, mas explicando mais a fundo aí essa sensação de fracasso não, desculpa, a questão do paradigma, pensa assim, as nossas experiências que a gente vem vivendo são os que geram as nossas crenças, né? E as nossas crenças aí vão gerando as nossas percepções, né? As nossas interpretações dos momentos, das situações da vida, das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, e aí eu vou criando os meus conceitos em cima de cada percepção. Meu conceito de bom, meu conceito de ruim, meu conceito de isso dói, meu conceito de isso dá prazer, o meu conceito de isso é certo, isso é errado, né? E aí eu vou criando os meus conceitos em cima das minhas crenças, percepções, enfim, tá? Então agora, imaginem assim, que a nossa consciência, vamos imaginar aí que a nossa consciência é um grande shopping, tá? É um grande shopping center. Tá,
Agora, vamos imaginar que todas as lojinhas, todas as lojinhas que tem dentro ali do shopping center, né, as lojinhas os quiosquezinhos de comida, a lojinha das joias, a lojinha do sapato, né, as grandes lojas de departamentos, essas lojinhas são a consciência coletiva. Tá, eu vou explicar o que é a consciência coletiva. Calma. Então, assim, quando a gente nasce, né, quando a gente nasceu aí, o mundo ele já existia, né? Há mais de 2000 anos depois de Cristo, né, 2021 agora no caso, e mais os que tinham antes, né? Então já existia o mundo há muitos anos. Então tudo que esse povo aí, né, para trás, antes de Cristo, depois de Cristo, enfim, experienciou, tudo que eles aprenderam, que eles conheceram, que eles fizeram, que eles testaram, botando aí a cara a tapa, indo pro jogo, né, tudo o que eles venceram, o que eles perderam. Então imagina tudo que eles acabaram fracassando, né, todos esses anos. Então isso vem se reproduzindo, né, através de comportamentos, de sentimentos, né, de tentativas, esses anos todos, né? E aí isso tudo vai ficando registrado num grande campo energético, né? E esse campo energético, todos nós temos acesso a ele, né? Todos nós, seres humanos, temos acesso a esse grande campo energético onde está registrado todas essas percepções de todo esse povo aí, tá? Então isso é a consciência coletiva, tá? Então, assim, e todos os famosos, né, paradigmas aí, os mais comuns, é tudo aquilo que a gente está reproduzindo todos esses anos, tá? Desde a primeira geração, então, aí da família de vocês, né, e eu estou falando aí de centenas e centenas de anos atrás, tá? Que há mais de 1000 anos atrás, né, de antepassados de cada um de vocês, né, e que tá nesse grande shopping center aí, tá? Então sabe aquelas coisas que a gente, por exemplo, acredita, mas não sabe nem de onde é que vem? Por exemplo, sei lá, vence o mais forte, né? Aí, e os grandes empresários, né, aí que são pequenos e fracos, teoricamente, no sentido de fraco físico, que venceram muito mais gente, né, que venceram gente aí por ser muito mais persistente, né, dedicados, insistentes, entendem isso? Então essas crenças de que vence o mais forte veio da onde? Vem dessa consciência coletiva. Só que aí o conceito de forte, ele foi se modificando de uma forma em que a gente hoje não para olhar. E aí quando eu pequenininha aqui quero tentar fazer alguma coisa, eu não vou conseguir porque o fulaninho é mais forte do que eu, é ele que vai ganhar, porque ele é mais forte do que eu, né? Mas assim, esse conceito de forte nem sempre está ligado só à força física. E às vezes uma pessoa que é mais forte fisicamente do que a outra, mesmo assim, se a outra tiver técnica, acaba ganhando, porque às vezes é técnica e não é força, entendem? Então essas coisas não fazem mais sentido, tá? Muito bem, agora você sabe aí de onde é que vem esses paradigmas aí, o que é consciência coletiva e de onde é que vem essas coisas que a gente nem sabe de onde é que vem. Certo? Bom, então por isso que eu digo que às vezes não é fácil, né, se desfazer dessa sensação de fracasso, né? E quando eu digo isso é porque vai ter que começar a tornar consciente e deixar descer pro coração essas situações aí de que o que acontecia mil anos atrás hoje não serve mais. Eu deixei de fazer alguma coisa 1000 anos atrás, daí não, né? Mas eu deixei de fazer alguma coisa da minha vida aí há 10, 15 anos atrás, porque existia aquele paradigma, só que não faz sentido. E hoje não faz mais sentido eu continuar acreditando e carregando aquele paradigma como uma bola de ferro amarrada no meu pé.
né? Então é começar a olhar para essas situações e começar a se desfazer disso. E a partir do momento que eu começo a olhar para isso, eu já estou assumindo a minha vida. Eu já estou pegando o meu eu, né, de volta, eu já estou assumindo o meu eu, e aí assumindo o meu eu, pegando o poder do meu eu de volta, eu já começo a dominar a minha vida de novo e já começo a soltar, né? Eu já começo a enviar uma informação que eu estou disposta a entender, que eu estou disposta a mudar. Sendo assim, eu já começo a sentir as casquinhas querendo se abrir aí para que eu refaça novos paradigmas mais positivos para mim no hoje. Tá? Entenderam tudo isso? Né? Aí a maioria de vocês deve estar me perguntando aí, tá, mas é só isso? É só isso que eu tenho que fazer, então é só entender e assumir e aceitar e deu? Não, não é só isso, tá? Não é mesmo só isso. Tá, então agora eu vou falar aí um pouquinho sobre o que é a responsabilidade de cada um de vocês, né? E unicamente, na verdade, né, de vocês, mas se vocês não tinham pensado ainda dessa forma, a gente geralmente não pensou dessa forma, eu também não pensava, né, e eu sei que a maioria também não pensa, então não se julguem, não se critiquem, não fiquem aí se chicoteando, se punindo, tá? Apenas presta atenção, né? Apenas prestem atenção então para começar a mudar, tá? Por favor, sem chicotear a si próprio aí, por favor. Então vamos lá. E eu não tô falando aqui também, né, até agora, que o fracasso é o medo do que os outros vão pensar. Não é isso que eu vim até este momento aqui falando pra vocês. Pode dizer que tem a vergonha também, não significa nem a questão assim de, eu não tô nem aí. Mas existe uma vergonha lá no fundo, né, de que, e se não der certo? Puxa vida, eu tenho medo de assumir, que é isso que eu gosto de fazer. O que os outros vão pensar se eu assumir que eu gosto de música sertaneja? O que os outros vão pensar se eu assumir que eu gosto de punk rock? O que será que vão pensar? Como é que eu vou assumir isso? Entende? Então a gente vai sim se reprimindo por conta do julgamento, né? O que os outros vão pensar. Tá? Então assim, fora esse paradigma que a gente tem aí da consciência coletiva que diz que tudo que for novo e diferente do que eu já fiz tende a ser difícil, né? Eu não vou tentar para não errar, não vai dar certo, né? Então, qual é o resultado que eu tenho disso tudo na minha vida? Eu vivo infeliz. E se eu vivo infeliz, qual é o sentimento? Eu fracassei. Né? E tem também a grande e maior X aí que a gente faz na vida, maior questão, maior M que a gente faz na nossa vida, que a gente tem medo de ser julgado porque, e aí vamos ser íntegros com a gente de novo, né? Vamos ser verdadeiros se a gente realmente quer mudar. Então por que a gente tem medo? Porque a gente julga, né? A gente julga. E se tu quer melhorar de vida, né? Se vocês querem melhorar, assumam isso. A gente tem medo de ser julgado porque a gente julga. Bom, eu vou explicar então isso de uma forma que como que isso pode atrapalhar, né, pra caramba, né, a nossa vida aí, ao longo dos anos. E eu vou dar um exemplo prático, um exemplo meu de por que isso atrapalha, tá? Então eu vou contar aí uma historinha de quando eu era criança, rapidamente, para que vocês possam entender melhor. Então assim, quando eu era criança, quando eu tinha 4 anos, os meus pais eles se separaram. Tudo certo, até os 10, 12 anos ali. Meu pai era um grande administrador, ele era um diretor de uma grande empresa aqui no Rio Grande do Sul, famosa, né, é uma grande empresa mesmo, tudo certo até aí também. E aí quando eu tinha aí meus 12 anos, meu pai saiu dessa empresa, né, e montou um negócio próprio. Só que era um negócio muito grandioso, né, um negócio assim estrondoso, de um investimento das galáxias, né, queria tornar aí toda a minha família
uma das mais ricas famílias aí da cidade, quiçá do país, né? Era um projeto muito grande mesmo, um projeto da China. Não era da China, era daqui, mas era um projeto muito grande mesmo, né? E era um projeto no campo, com gado leiteiro, né? Onde a gente ia vender aí litros e litros e litros para uma empresa também bem famosa na época aqui acho que no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Bom, o que aconteceu? Meu pai investiu todas as economias dele lá depois que ele saiu dessa grande empresa para montar esse negócio. Né? Ele investiu muito, muito mesmo. Acho que ele investiu até a alma dele lá, fez alguns pactos aí com a alma dele para poder montar a estrutura dessa fazenda aí com os equipamentos que ele montou, né? De dar equipamento assim de dar inveja a muita gente que trabalhava na área, né? Máquinas, galpões, ordenhadeiras, reservatórios de leite, né? Funcionários indo do interior para poder trabalhar lá. Então, carros, tratores, todos uns negócios lá, umas coisas que eu fiquei conhecendo só quando eu nessa época aí, porque eu nem fazia ideia de que essas coisas existiam, até porque eu tinha só 12 anos na época. Né? Então a minha família, se der certo aí, dando certo, a minha família tá feita na vida. Até eu e a minha irmã, a gente costumava dizer que a gente ia se limpar com dinheiro. De tanto que ia dar dinheiro, né, se o negócio desse certo aí e tal. Então era um negócio muito grande mesmo. Bom, enfim, até aí tudo certo também. Meus pais seguiam, né, separados. A gente é em cinco irmãos, né? São 2 meninos e 2 meninas, né? 2 guris e 2 gurias do primeiro casamento, que é com a minha mãe, e mais uma guria aí que é do segundo casamento, mas é a mesma coisa em relação assim de sentimento. É a mesma coisa como se fosse todos da mesma mãe, do mesmo pai, porque isso foi um dos presentes, né, que a vida nos trouxe aí, de trazer ela, né, em função da separação do meu pai e da minha mãe, mas veio ela como um dos grandes presentes aí na nossa vida e somos todos aí uma grande família. Mas enfim, o meu pai ele nunca deixou faltar nada, né, nunca faltou deixar um leite de primeira dentro de casa, não só o leite, né? A gente tinha tudo mesmo, tudo que vocês possam imaginar que a gente quisesse, a gente tinha, né? Viagens, férias, escola particular, médicos, apartamento com cobertura, tudo assim, e tava indo tudo de boinha, né? Tudo de boa na lagoa, andando conforme o certo, conforme o que a gente julgava certo. Só que daí num certo dia que não foi tudo tão certo assim, esse gado vinha de fora, tá? Vinha de outro país para nós aqui no Rio Grande do Sul. Veio um carregamento então de gado com um problema aí de saúde, e aí quando a gente juntou com os demais ali, os que já estavam na fazenda, essa doença, essa M toda que veio junto ali, ela se espalhou em questão, assim, eu acho que de 6 meses. Eu não me lembro direito, porque eu tinha 12 anos e eu ia mais para lazer. Mas eu me lembro que foi muito rápido. Então, em questão de uns 6 meses, eu acho de 6 meses a 1 ano no máximo, já não tinha mais nada. Né? Já não tinha mais as vacas, mais o gado, não tinha mais o leite, não tinha nem o dinheiro, não tinha fazenda, não tinha equilíbrio mental, não tinha nada. Né? Então, em questão ali de 6 meses a 1 ano, acabou tudo. Né? Meu pai entrou aí numa depressão profunda, teve de ir embora de lá, então ele morava lá era a casa dele também, ele trabalhava lá, montou a empresa, morava lá, teve que ir embora, saiu de lá porque o terreno, o solo também poderia estar contaminado, então a gente teve que sair de lá, e até porque ele teve que como dívida, né, como garantia para os bancos, enfim, aquela coisa toda, o terreno. E acabou que ficou só as memórias, né, daquilo tudo, daquele sonho, ficaram as dívidas também, né, ficou a dor muito forte de perder tudo, né, por ter perdido tudo, ficou o medo dele de não sustentar mais a família como ele vinha fazendo até agora, né, e ficou muito forte essa sensação de fracasso, né, nele principalmente, até então. Né, então, foi uma fase muito difícil nas nossas vidas, né? Ele seguiu tentando manter as coisas, mas assim, visivelmente se endividando, adoecendo cada vez mais, né? E então, o mais difícil
Com 12 anos eu não entendo, a gente não consegue ainda entender muito bem a gravidade de algumas situações, mas então o mais difícil para mim naquela época não era o cortar os gastos, né? Não poder mais fazer isso, não poder mais fazer aquilo. Naquela época, para mim, o mais sofrido foi o ver o meu pai sofrendo, né? Foi ver o meu pai arrasado. Foi ver o meu pai numa situação de saúde ali de irreconhecível, né? Por conta disso tudo. Então, assim, voltando um pouquinho o foco para a sensação de fracasso, ele podia ter feito as coisas com mais cautela, podia, talvez, né? Ele poderia ter feito de outro jeito, sim, ele poderia não ter investido tudo, sim, né? Ele poderia, sei lá, ele poderia ter feito N outras coisas de outra maneira, talvez sim. Só que só ele sabe o que ele acreditava na época, né? Só ele sabe o que ele tinha planejado, só ele sabe o que ele sentia na época, né? Então, eu não tenho como dizer algo que ele poderia ter feito ou não, porque eu não estava na pele dele. Só que foi aí, né, nesta situação, talvez tenha sido a maior situação da minha vida que eu tenha registrado essa coisa do não fazer, né? Então foi a partir deste momento que eu comecei a minha corrida e a minha crença, o meu paradigma na direção aí oposta do tentar, do arriscar, do investir, né? Então quando isso aconteceu, doeu muito ver meu pai sofrer, né? Perder tudo, mandar uma penca de gente, dos funcionários que trabalhavam lá na época, ter que mandar todo mundo embora, se desfazer da casa, do carro, né? E ainda das outras coisas que a gente as amizades, né? Que a gente já tinha criado lá, e ainda ouvir julgamentos, né? Os julgamentos do tipo, deu passo maior que a perna, perdeu tudo, né? Ai, tem mania de grandeza, né? Enfim, por que foi largar uma coisa certa para fazer isso, né? E de quem esses julgamentos? Né? De onde é que vim, de onde é que eu ouvia isso? De todos os lados, né? Das pessoas à minha volta e também meu mesmo, né? Ouvindo e registrando e carimbando no meu subconsciente. Eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu julguei. Né? Ser igual a ele significava para mim aí não saber pensar pequeno, né? Não se contentar com o mínimo e seguro. Então, porque ele não sabia, né? Ele não sabia, no nosso julgamento, ele não sabia pensar pequeno, ele queria algo maior, ele queria algo que pudesse isentar qualquer um da família, né, de se preocupar com dinheiro, com algo que ele pudesse morrer em paz, né? Vai morrer, vai lá para as outras vidas sabendo que quem ficou dos parentes dele nessa vida aqui ia ficar bem. E aí é que tá, né, o nosso grande erro no sentido de coisas que a gente faz e não se dá conta, né? Então, que quando eu julgo algo, eu estou excluindo todo o pacote da minha vida, todo o pacote que tem por trás daquilo ali, né? Então, quando eu digo, né, que ele foi assim, o fulano é assim, né, quando a gente diz, seja qualquer pessoa agora, né, fulano é assim, fulano é assado, e eu nunca quero fazer igual a ele, eu estou excluindo, né, da minha vida todo aquele pacote de erros que o fulano fez, que ele fez, né, que a pessoa fez, mas também eu estou excluindo da minha vida todas as habilidades positivas, todas as coisas que me ajudariam que estão envolvidas ali, né? Então isso quer dizer que eu estou excluindo as boas, mas eu também estou excluindo as más, mas eu também estou excluindo as boas, né? Então eu consegui ver grandeza no que aconteceu, mesmo que eu não quero aquilo pra mim, não significa que eu vou lá e vou fazer igual, né? Mas significa que eu posso reconhecer que teve muita habilidade, né, corajosa e útil
ali pra mim. E talvez sejam essas habilidades que estejam me faltando hoje. Né? Vocês querem ver? Olhem só. Quando eu disse, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero fazer, nunca na minha vida eu quero fazer o que ele fez, nunca na minha vida eu quero dar um passo maior do que a perna, nunca na minha vida eu quero ir lá e quero arriscar dessa forma em algo que, por mais que eu acredite de todo o meu coração que aquilo vai dar certo, eu não quero fazer o que meu pai fez. O que eu fiz com esse julgamento? Por quê? Porque o meu pai foi, sei lá, foi... como é que eu posso dizer? O meu pai, ele não pensou nos outros, eu julguei que ele foi inconsequente, que ele foi, sei lá, o que ele foi, né, que dá pra se dizer aí, mas inconsequente no mínimo, eu julguei. E aí o que eu fiz? Eu excluí da minha vida todas as habilidades que ele tinha, positivas também. Então eu tive muito tempo dificuldade e eu ainda venho estudando para melhorar isso em mim, né, de empreender, né, de arriscar, de tentar, de planejar, de acreditar no meu negócio, de colocar a cara no mundo, né, de contratar pessoas, de acreditar que as pessoas podem sim agregar ao meu negócio, né, de estudar sobre o meu negócio, né, e por aí vai. Então, né, essas habilidades aí que vinham me faltando a vida inteira, né, hoje eu tô com 37 anos, fazem 3 anos que eu decidi fazer essa mudança de carreira, que eu decidi tomar meio que inconsciente, porque eu ainda não sabia de todos os conceitos que eu sei hoje, mas eu já fui tomando um rumo diferente na minha vida, na direção de tomando a minha vida de volta, de pegando o meu eu de volta, a responsabilidade do meu eu na minha mão, né? Isso fazem 3 anos que eu comecei, 4 anos agora, que eu comecei nessa caminhada. Então, e eu sentia muita dificuldade nessas coisas, eu não tinha essas habilidades. Cada vez que eu me via em algum momento em que eu tinha que fazer alguma coisa, pegar uma câmera e gravar, por exemplo, fazer uma aula ao vivo, fazer alguma coisa assim, fazer uma live, né? Eu suava frio, eu não conseguia, eu não me imaginava. Eu sabia que ia ser bom, eu sabia que eu queria, mas eu estava tentando outro caminho, eu estava tentando uns caminhos mais fáceis, eu estava tentando uns caminhos que de repente alguém ia fazer um milagre por mim. Eu não conseguia empreender, eu não conseguia estudar, não conseguia... eu até acreditava no meu negócio, mas eu não me achava boa o suficiente, entende? Então, justamente essas habilidades eram as que vinham me faltando, né? Eu não conseguia tocar aí o meu negócio sem depender de alguém, porque daí era mais seguro. Se desse errado, de repente foi porque a outra pessoa disse que era para ir para aquele caminho, por isso que deu errado, não foi porque eu disse, entende? Aí colocando no outro o que o outro ia pensar, sem ter coragem aí de seguir o meu coração. E sem contar aí, né, não falando só da questão do meu negócio, mas também falando em relação a outras coisas na minha vida, né? Tipo, meus relacionamentos, né, minha autoestima, minha saúde, meu corpo, questões do meu lazer, fazer o que me faz feliz, o que me faz bem, né? Então, toda essa coragem e autoconfiança que meu pai teve de ir lá, meter a cara no mundo, se jogar, eu joguei tudo fora no dia que eu julguei ele. No dia em que eu disse que eu nunca ia ser igual ao meu pai, que eu nunca ia fazer igual, né, o que meu pai fez. Eu não preciso dar os mesmos passos. É importante que vocês entendam isso. Não significa que eu vou ir lá e vou dar os mesmos passos, né? O meu pai, aqueles que vieram antes, né, a nossa família, nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, se a gente souber olhar para eles sem julgamento e entender que eles estão nos fazendo um grande favor, passando pelas coisas e nos mostrando que a gente pode fazer diferente, melhor aqui, melhor ali, a gente consegue ter uma vida de muito mais leveza e muito mais sucesso, né? Porque se meu pai caiu naquele buraco, eu não preciso julgar ele para entender que, eu posso reconhecer. Olha só, meu pai foi por ali e caiu. Talvez se ele não tivesse caído, eu teria feito a mesma coisa. Mas que bom que meu pai veio antes,
que meu pai está primeiro, ele, né, ele e ou algum dos meus ancestrais, e eu consigo olhar e reconhecer a grandeza dele, então eu não vou ir pelo mesmo caminho porque para não cair no mesmo buraco. Eu posso contornar e fazer um outro caminho agora. Mas eu não preciso julgar ele para não fazer igual, para não cair no mesmo buraco. Porque se eu julgar, eu vou cair eu posso não cair no mesmo, mas eu vou cair num do lado. Me faltando daí aquilo que ele teve. E hoje eu entendo perfeitamente, né, o porquê que ele acreditava tanto naquele projeto, o porquê que ele se doou tanto e sem medo, né, de ser julgado, do que os outros iam falar ou não, o porquê que ele se jogou de cabeça naquele negócio. Hoje eu entendo perfeitamente isso. Né, ele sentia aquilo no coração dele que ele devia fazer. Tá, mas aí vocês podem estar pensando, ah, mas ele fracassou. Ok, mas daí foi o que eu acabei de explicar agora pra vocês. Eu não preciso julgar ele para fazer detalhes diferentes. Né? Eu posso olhar o que ele fez, reconhecer a grandeza dele, de ter tido coragem, de ter metido a cara, de ter botado o pé na água. E aí eu posso fazer um detalhe ou outro diferente para não cair no mesmo buraco. Mas eu não preciso julgar. Porque se eu julgar, como eu falei antes, se eu julgar, eu não vou cair no mesmo, mas eu vou cair no do lado. Porque aí vai me faltar tudo aquilo que ele tinha, que eu preciso, mas eu excluí, porque eu julguei. Então hoje eu vejo muito mais grandeza do que fracasso nessa situação. O fracasso é a gente não ter coragem, né, de insistir no nosso sonho, de insistir na nossa vontade, de insistir naquilo que a gente acredita que é real pra nós, que é bom pra nós. Entenderam? Então, entendido essa questão de onde vem esse fracasso, né? Então, é exatamente isso. Aí vamos olhar para a vida aí, vamos olhar lá para trás e vamos pegar exemplos pai, mãe, avô, avó, chefe, irmão, coisas até mais recentes, chefe, né? Vamos pegar a vida de chefe aí, meu chefe que tinha tudo, controlava tudo, a gente acaba julgando como o controlador, como audacioso, como rude, como estúpido, como não sei o que lá, como aproveitador, como acham que todo mundo tem que fazer as coisas do jeito dele, né? Acha que tem o rei na barriga, né? E arrogante, e por aí vai. Aí eu vou julgando, mas aí no momento da minha vida, e aí eu não me refiro só em relação a quando a gente precisa montar um negócio, mas às vezes qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, às vezes até pra gente decidir umas férias, onde é que eu vou viajar, se eu vou viajar pro norte, se eu vou viajar pro sul, às vezes eu preciso de algumas habilidades que ele tinha e eu não tenho, não consigo. Essa indecisão, e meu chefe quando era decidido, quando ele chegava lá ele dizia que era assim que tinha que ser, e se não fosse assim todo mundo ia ouvir. E aí eu julguei, cara arrogante, idiota, não sei o que lá, né? Fiz uma listinha lá de A a Z de adjetivos pra ele. E hoje eu não consigo decidir nenhuma viagem na minha vida. Vou pro norte e vou pro sul. Não consigo planejar, não consigo colocar se for o caso, colocar numa planilhazinha ali tudo que eu vou ter aqui, tudo que eu vou ganhar se eu for pra A, tudo que eu vou ganhar se eu for pra B, tudo que eu vou perder se eu for pra A, tudo que eu for perder se eu for pra B. E eu não consigo fazer isso. E aí quando eu olho pra trás eu vejo, nossa, aquele meu chefe ele fazia isso, ele tinha detalhado, eu acho até os centavos que ele gastava com o cafezinho na hora na hora da folga dele. Não era nem só na hora do expediente, era nas férias dele, até isso ele registrava os centavos do cafezinho que ele gastava nas férias dele. E eu achava aquilo um absurdo. Meu Deus, o cara com tanto dinheiro assim fica mesquinhando. E de repente o que eu preciso na minha vida hoje? Esse controle, essa percepção de fazer um planejamento para saber para onde é que eu vou, para saber o que é melhor para mim. Não é isso? Não é isso que a gente faz? Então vamos olhar para trás aí, vamos ser íntegros com a gente, porque só com integridade a gente consegue reverter essa situação e essa sensação de fracasso, tá? Não existe outro caminho. É só sendo íntegro com a gente, entendendo e assumindo que a gente deu o poder da nossa vida para o outro em função do que o outro ia pensar. E a gente fez isso por quê?
para não ser julgado. E a gente tem medo de ser julgado por quê? Porque a gente julga. A gente julga e a gente exclui as habilidades da nossa vida. Bom, mas e aí? De onde é que se alimenta essa sensação de fracasso? Tá, eu já entendi tudo isso, eu já olhei para trás e agora eu vou começar a ser íntegra comigo e vou começar a apontar, eu vou começar a identificar lá no meu passado situações em que eu fiz esse julgamento e aí é isso que me falta hoje. É só isso? Não. Por quê? Da onde que isso tudo se alimenta? Né? De cada vez que eu for, de cada vez que a história se repetir, de cada vez que eu julgar de novo. Né? Ah, mas é só uma coisinha boba, é só um julgamentozinho. Né? Ah, é só mais essa vez, depois eu vou mudar. Só que cada vez em que eu vou em é só mais essa vez, eu tô confirmando pro meu subconsciente, eu tô dizendo pra ele, ó, subconsciente, é isso mesmo, tá? Eu tô achando que é só mais uma vez, mas aqui no fundo eu tô, que alívio eu julgar, olha só que julgar, cara errado, cara idiota, cara isso, aquilo, outro, né? E eu tô naquela coisa assim, tá, é só mais essa vez, então como é só mais essa vez, eu vou lascar-lhe o pau. E aí eu tô reforçando pro meu subconsciente. Tu tá certo, subconsciente, mantém essa informação aí. E aí o que o meu subconsciente vai fazer? Tá bom, pode deixar comigo, porque ele quer me proteger, ele não quer me sabotar, ele não quer me ferrar, ele não quer nada disso. Ele tá só me protegendo com as informações que eu mesma vou colocando pra ele. Então quando eu começo só mais agora, só mais essa vez, mas aí eu ponho aquilo pra fora com uma vontade assim dos deuses, até porque eu tô imaginando que é a última vez, e eu tô enviando essa informação pra ele que é isso mesmo, que tem que manter lá. E aí ele vem com a reação de fazer o quê? Pode deixar. Deixa comigo, Simone, que eu nunca vou deixar tu correr o risco de ser julgada desta forma também. Então, pra te não ser julgada como idiota, como arrogante, como ter o rio na barriga, como ser imprudente, inconsequente, eu não vou deixar que tu alcance aquele objetivo. Eu não vou deixar com que tu arrisque, eu não vou deixar com que tu faça, que é para que tu não corra o risco de ser julgada também desta forma. Deixa comigo, que eu vou manter a gente aqui do jeito que a gente tá. Né? E aí a vida vai indo, vai acontecendo, eu vou me sentindo cada vez mais frustrada, porque eu tô reforçando aquilo do não fazer, porque os outros vão pensar, para eu não ser julgada. Por quê? Porque eu julgo. Eu julgo, então eu não quero ser julgada. E aí eu não vou vivendo a minha vida como eu gostaria. Eu vou vivendo em função do outro. Né? E aí esse pacote todo vai sendo reforçado lá dentro no meu subconsciente toda vez que eu julgo, toda vez que eu excluo, toda vez que eu não consigo olhar para o outro e entender que o outro também tem as percepções dele. Certo? Então é daí que acaba vindo essa sensação da gente de fracasso. Bom, então essa é a parte aí em que eu me referia, né, que eu falei para vocês que talvez não seja fácil, né, porque a gente vai ter que ter uma habilidade aí de ser humilde para poder reconhecer, né, tudo que a gente apontou, todas as vezes que a gente apontou o dedo para alguém, todas as vezes que a gente julgou certo e errado, todas as vezes que a gente deu vários adjetivos aí para muita gente lá atrás, e a gente faz isso hoje ainda. Né? Então, quando vocês conseguirem entender isso, é quando as coisas vão começar a melhorar, né? Vai ficarem mais leves. Né? Então, enquanto a gente não entender isso, a gente vai excluindo essas habilidades úteis para a nossa vida. Por mais absurdo que eu ache o que a pessoa fez, eu não preciso julgar. Porque por mais absurdo que seja um ato de alguém, teve a coragem, teve a audácia, teve o arriscar, teve o botar a cara no mundo, teve se jogar na vida, teve ir pro palco, teve dominar o eu dele, e tudo isso me falta hoje. Então, é o eu não julgar, certo? Bom, vamos terminar aqui, a gente já tá fechando aí em 1 hora a nossa aula. Então, o que a gente precisa fazer então? Faz uma lista aí, né, com as principais coisas que vocês queriam estar fazendo na vida hoje e não conseguem fazer, seus principais desejos,
né, de coração, assim, que, por vocês, não pelo outro, não é pelo meu filho, não é pelo meu marido, é por mim. Faz uma lista aí com as 10 principais coisas que vocês querem fazer por vocês. Identifica lá no passado quem que julgou, quem que tu viu fazendo parecido e que tu julgou, né, quem que tu viu fazendo ou tentando fazer algo parecido e aí tu julgou aquela pessoa, né? Lista aí depois as habilidades de cada julgamento, né? O que estava por trás daquilo que tu julgou de habilidade positiva. Sempre tem, tá? Sejam íntegros com vocês, porque sempre tem, que nem eu falei antes, coragem, né? Audácia, se jogar, assumir o risco, né? Ir pra vida, sempre tem. Então, olhem aí qual é essas habilidades que estavam por fora. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube também, falando melhor sobre essas questões aí de consciente e subconsciente, né, que é o como eu atraí tudo na minha vida. Vocês vão entender um pouquinho melhor, tá, como que isso realmente acontece, daí uma explicação mais técnica daí explicando o subconsciente e o consciente, tá? E aí tem um livro também meu, um e-book que ele está disponível grátis no meu Instagram, lá no link da bio do Instagram. Entra lá, simonedamasceno.ted, entra no link da bio do Instagram, baixa o e-book ali para guia rápido de como acabar com a situação de fracasso em 5 passos. Lá no e-book tem uma explicação também mais profunda do que essa que eu dei aqui. E lá no final tem algumas atividades e tem um link ali de um áudio que está disponível no meu YouTube para que vocês consigam incluir essas habilidades de volta, né, aos pouquinhos aí que vocês excluíram ao longo da vida. Mas esse link ele só está disponível através do e-book, então tem que entrar lá no link da bio, baixar o e-book. E o e-book é grátis, tá? Então entra lá, baixa o e-book, vai lá nas atividades, leia o e-book para entender melhor também e escuta o áudio aí para reincluir, né, essas habilidades aí que a gente excluiu da nossa vida através dos nossos julgamentos, tá? E aí depois vai se percebendo, né, quando for dar a tua opinião sobre alguma coisa, vê se não é um julgamento, né? Então não precisa julgar, né, a pessoa e tenta olhar para aquilo como a pessoa tem os condicionamentos dela também, tá tudo certo, eu não sei por que a pessoa está reagindo desta forma, ok, olha por trás, tenta olhar de uma forma, começa a olhar de uma forma positiva, né, o cara foi lá e, sei lá, bateu em alguém, coragem, não vou olhar, filha da puta, não olha mais desta forma. A justiça da terra aqui vai se encarregar de fazer os julgamentos corretos, né? A justiça do universo, a justiça divina, seja lá como for que a gente acredita, é quem está responsável por isso. Eu não posso fazer nada. Então eu vou olhar para aquela cena de uma maneira assim, nossa, eu não preciso fazer igual a ele também, né? Mas eu posso olhar e dizer assim, nossa, vamos supor que não seja, eu vou imaginar que ele tivesse batendo, sei lá, numa almofada, só para eu poder registrar o que tem de habilidade positiva ali por trás, né? A coragem, a audácia, o se jogar, sem importar, tô fazendo o que eu acho certo, não me interessa o que o outro vai falar, eu sei que eu vou colher uma consequência, né? Então assim, não existe certo e errado, existem escolhas e consequências. Eu sei que a minha escolha vai gerar uma consequência e eu vou assumir isso, né? Então eu sei que bater em alguém vai gerar uma consequência, mas ok, ele assumiu o eu dele, foi lá e fez o que ele achava correto porque estava no condicionamento dele que era correto fazer o que ele fez. E ok, seja feita a justiça da terra, na justiça da terra aí com os encarregados de fazerem isso. Eu vou olhar para aquilo de uma forma de ver as habilidades por trás daquilo. Porque eu excluo aquilo da minha vida de novo, eu acho o cara um filho da puta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô excluindo da minha vida a coragem, eu não tenho coragem nem pra sair, pra caminhar, pra dar um primeiro passo
quando o sol começa a se pôr, porque daí eu já tenho medo de sair na rua. Ou eu não tenho coragem nem de dizer para minha mãe, para o meu pai, que o que eu gosto mesmo é de enfermagem e não de administração. Entende? Então vamos começar a olhar com outro olhar. Eu não preciso julgar para não fazer igual. Tem quem julgue, tem quem faça a parte terrena aqui, né? Então no meu mundo externo eu vou fazer o que tem que ser feito. Se eu tiver que ligar para a polícia na hora que é só eu que estou ali, se eu tiver que ligar para a polícia, se eu tiver que tomar alguma atitude, ok, eu vou fazer. Mas eu não, no meu mundo interno eu vou estar olhando para aquilo, olhando as habilidades da pessoa, né? De coragem, de novo, coragem, audácia, arriscar e tudo mais, tá? Olhem desta forma. E aí, depois que vocês fizerem tudo isso, vão escolhendo uma coisinha de cada vez dessas que vocês colocaram na lista aí dos desejos e vão fazendo, focando sempre aí na habilidade que vocês já reincluíram, tá? Vão olhando diferente, vão vendo a coisa de uma forma diferente, lembrando que para reincluir essa habilidade, vocês podem acessar esse áudio então, que tá lá, o link tá dentro do e-book, tá? O guia rápido para acabar com a sensação de fracasso em 5 passos. Tá lá no link da bio do meu Instagram. Certo? E aí já mandem essa sensação de fracasso então bem para longe de vocês e já comecem a viver uma outra realidade. Certo, pessoal? Então vamos terminando aqui, já estamos aí em 1h06 de aula. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, podem mandar direct também. E boa noite a todos então e até a próxima aula. Beijos!